Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus, preste atenção, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, e os ensinava. Jesus está no templo. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um ao outro, a começar pelos mais velhos e até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mas somente a mulher, e disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus pecados? Onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O texto que eu li está em João capítulo 8. Eu li do verso 1 até o verso de número 11, onde vai mostrar para nós a história onde Jesus ele vai perdoar uma mulher que foi pega no ato de adultério. Muita gente já deve ter ouvido falar desse texto. Ele é um texto extremamente edificante e muitas pessoas usam esse texto até para expressar o amor de Jesus, né? Porque Jesus aqui mostra grandiosamente o seu amor pelo ser humano, Ele demonstra o amor que ele tem pelo homem e a misericórdia que ele estendeu para a vida dessa mulher durante um momento que ela iria passar pela morte. Ela iria ser condenada, mas pelos argumentos que Jesus usou e a compaixão que Jesus demonstrou ter, ele conseguiu contornar aquela situação para que aquela mulher fosse perdoada e futuramente se tornasse até uma discípula de Jesus, né? Que caminhasse com Jesus pelo fato de Jesus ter livrado ela de uma sentença que levaria à morte. É interessante que Jesus está ensinando, Jesus está pregando, e de repente aparecem esses homens que são letrados, que têm conhecimento, né? Que o chegam chamando de mestre, e a Bíblia vai dizer que eram escribas e fariseus, ou seja, eram homens que tinham conhecimento, eram homens que estudavam a Escritura, eram religiosos e chegaram apresentando essa mulher com a intenção de apedrejá-la. Só que na verdade aqui, esses homens eles possuem duas intenções. Eles possuem a intenção de apedrejar essa mulher pelo seu ato, só que principalmente a intenção dele aqui, tanto de fariseu quanto de escriba, é atacar Jesus. Olha o que o texto afirma para nós. O verso 6. E isto diziam eles, olha o que diz, isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eles estão movimentando aquela situação para tentar de alguma forma acusar Jesus, para tentar pegar algum erro em Jesus e levar Jesus à condenação. Por isso que o verso 4 e 5 fala sobre isso. Que eles vão pegar aquela mulher, vão colocar no meio e vai dizer: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando.
E na lei de Moisés, ele nos manda que tais sejam apedrejados. O que tu dizes? Eles querem o argumento de Jesus. Eles poderiam muito bem levar Moisés, sem não precisar levar Jesus, levar Moisés já tinha ido. Eles poderiam muito bem levar isso aos religiosos da época, que essa mulher seria condenada porque havia lei, não precisava levar até Jesus. Mas eles levam até Jesus porque eles têm uma má intenção, para através daquela situação, eles praticarem o mal contra Jesus. Essa não é a primeira vez que os fariseus e escribas tentam contra Jesus, sabe? Com a intenção de pegar um erro e levar o erro dele para os religiosos, atacarem Jesus e condenarem Jesus, né? Você vê que os religiosos estavam a todo tempo procurando um argumento para condenar Jesus. Quando Jesus foi crucificado, a própria religião crucificou Jesus, os próprios doutores, os próprios sacerdotes, os próprios homens de autoridades, os doutores da lei, né? Eles que levaram Jesus para o Calvário, que influenciaram também o imperador da época, tanto Pilatos quanto esses homens que possuíam um poder muito grande, eles que influenciaram esses homens a crucificarem Jesus. Porque Jesus não teve nenhum pecado em si em relação à lei romana, sabe? Eles procuraram alguma coisa dentro da religião para acusar Jesus. Então a intenção desses homens aqui não é só condenar a mulher adúltera. A intenção deles também é pegar Jesus, fazer com que Jesus use um argumento errado e usar aquele argumento contra ele para que ele seja condenado religiosamente. Porque eles sabiam muito bem que pela lei de Moisés, ela deveria ser acusada, deveria ser apedrejada. Então, se Jesus se levantasse contra Moisés, poderiam os religiosos se levantarem na época e dizer, pô, esse cara blasfemou, se levantou contra um homem que nós temos uma grande reverência, um grande respeito, né? Só que Jesus, ele usa um argumento que ele sabe sair dessas situações, sabe? Ele responde, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E só o argumento que ele usou já fez um monte de pedra caírem, né? Então, é óbvio que a intenção deles aqui não era só atingir a mulher. A intenção deles aqui era atingir Jesus. E tem um outro ponto que a gente pode observar aqui, é que eles são saduceus, eles são fariseus, eles conhecem a lei. E está na lei, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E está faltando esse amor no coração deles. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer mal ao próximo, você não vai desejar o mal para o outro. Pastor, isso está na lei de Moisés, o apedrejamento, sim, mas eles não possuem misericórdia no coração, eles levam tanto ao pé da letra a execução daquilo que deveria ser feito, que a nenhum momento eles pensaram na pessoa, a nenhum momento eles pensaram na mulher. E pelo contrário, eles estavam dotados ali de sentimento negativo, porque eles queriam pegar Jesus. Eles queriam usar essa situação para se opor a Jesus, sabe? Homens que eram religiosos e que às vezes as pessoas esperavam misericórdia e às vezes alguém poderia esperar amor, alguém poderia esperar um sentimento de pacífico, um sentimento de perdão, mas não é isso que eles demonstram. E você sabe que isso às vezes vai acontecer com a gente? A palavra continua verdadeira. Às vezes você vai esperar amor de religiosos, misericórdia de religiosos, e você não vai encontrar. Às vezes você coloca expectativa em certas coisas dentro da igreja, em pessoas que dizem professar o nome de Jesus, e você não vai encontrar. Às vezes você vai se frustrar com gente que era da igreja. Às vezes você vai se frustrar com gente que dizia servir a Deus. Aí você se frustra porque você esperava o amor de Deus nessas pessoas, mas você descobre que, na verdade, elas possuem muito mais sentença do que misericórdia, que é o caso dos saduceus e fariseus. Às vezes a gente passa por isso. No mundo onde você espera amor de gente que prega no nome de Jesus e você não encontra.
Aí você se frustra, você se decepciona, aí por causa disso você desvia da igreja, por causa disso você fala, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque eu me decepcionei com gente e essas pessoas, elas não foram misericordiosas, é por causa delas que eu desvio da igreja, por causa delas que eu não vou mais para a igreja, porque não me trataram bem. Aí você cria um preconceito por causa de certos religiosos que trataram você com sentença e não com amor, sabe? E a mesma realidade que tinha nos tempos de Jesus também tem nos nossos tempos. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Por isso que enquanto o mundo ficar com a esperança dele em pessoas, ele vai se frustrar. Ah, mas dentro da igreja não era para ter isso, mas tem. Ah, mas não era para ter, mas todo mundo tem defeito. Ah, mas dentro da igreja tinha que ter santo. As pessoas estão lutando por santidade, mas você vai ver muita gente que está dentro da igreja, que está no processo de conversão, que ainda não é liberto, e cada um tem a sua dificuldade de caminhar, sabe? E quando você coloca o seu foco nos homens, aí aumenta mais ainda a sua frustração. Você começa a olhar para as pessoas e coloca toda a tua expectativa nela, a tua esperança nela, você vai se frustrar. Por quê? Porque são homens e os homens falham. E às vezes quem deveria dar amor não dá. Às vezes quem deveria estender a mão não estende. Às vezes quem deveria ser misericordioso não é. Sabe? Então não se espante, não se frustre se de repente você procurar amor em pessoas que deveriam te dar e não te dão. Você não tem que se frustrar por causa disso. Você não tem que desviar da fé por causa disso. Primeiro porque nem todo mundo é fariseu. Isso aqui é importante você frisar no teu coração. Nem todo mundo é saduceu, nem todo mundo é fariseu. Nem todo mundo é assim. Eu sei que é natural você pensar em alguém que professa fé em Deus ser uma pessoa que mostra amor a você. Mas nem todo mundo vai ser assim. Agora, você não tem que se decepcionar e se frustrar por causa disso. Por quê? Porque nem todo mundo dentro da igreja também é assim. Tem gente boa, tem gente pregando o evangelho, tem gente vivendo o evangelho, tem gente que realmente está procurando ter o caráter de Cristo. São pessoas. Tem pessoas que ferem, tem pessoas que curam, tem pessoas que apedrejam, tem pessoas que nos ajudam a tirar as pedras das mãos, sabe? O que Jesus fez aqui para que esses homens tirassem suas pedras é colocar neles um sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro, sabe? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, se você tivesse pecado, você deveria receber pedrada. Se você não tem pecado, se você não peca, se você não erra, se você não falha, então joga a tua pedra fora. E ao colocar esse argumento, ele fez todas as pessoas que estavam lá se conscientizarem que também erram, se conscientizarem que também falham, se conscientizarem que também pecam, né? E por pecarem, eles deveriam exercer a misericórdia. Porque não ficou uma pessoa ali que não peca. Não ficou uma pessoa ali que não teria coragem de lançar uma pedra e dizer eu sou perfeito. Porque até a pessoa que usa essa expressão dizendo que não peca já está pecando. Porque ela é falha, ela erra. Ela depende da graça, ela depende do amor de Deus. Só em você usar uma expressão de perfeição, você já está demonstrando seus erros. Que é a facilidade que você tem de não reconhecer suas falhas, de não reconhecer seus erros, de não reconhecer as áreas que você peca. Porque todos nós erramos, só que nós erramos em áreas diferentes. Saduceus e fariseus vão cercar essa mulher. E vão cercar colocando ela no meio, expondo ela até Jesus, acreditando que Jesus ia vir com um argumento para destruir a vida dela. E tem um outro porém, porque esses homens aqui, eles estão expondo essa mulher para apedrejá-la. Jesus, quando permite que a exposição aconteça, ele permite para curar a pessoa. Porque tem gente que fala assim, não, porque Jesus não expõe ninguém, Jesus não expõe ninguém. Não, ele permite a exposição. Dependendo da situação, ele permite para que haja cura, ele permite para que haja tratamento. O que difere de uma situação para outra é a intenção do coração.
Que a intenção desses homens era expor para matar. Jesus, quando permite que certas coisas sejam expostas, é para tratar, é para curar, é para ensinar, sabe? É sempre com um sentido positivo, nunca com um sentido negativo. É sempre com a intenção de gerar bons frutos, é sempre com a intenção de deixar boas sementes. Aí os homens começam a condenar e dizer: essa mulher foi pega no ato de adultério. Ou seja, pela lei de Moisés, pode apedrejar, mata ela. Jesus está escrevendo na terra. Aí ele começa a dizer, escrevendo na terra ainda, ele pergunta, ele diz: quem não tem pecado, aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E o que vai acontecer? Ninguém vai tirar pedra contra ela. Quando eles ouviram, saíram um a um e começaram desde os velhos até os últimos. Todos foram embora. De modo que Jesus perguntou para ela: e aí, mulher, ficou alguém? Aonde estão os teus acusadores? Aí ninguém ficou praticamente. Ninguém a condenou. Aí Jesus falou: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E eu quero que você pegue duas coisas aqui nessa palavra aqui. Duas coisinhas. Primeiro, Jesus usou um argumento ali para mostrar o amor, o perdão. Esse é o sentido do Evangelho. Os homens querem apedrejar, Jesus estende a mão. Os homens querem matar, Jesus abraça. Aí, quando todos os acusadores foram embora e não sobrou mais ninguém, Jesus usa uma expressão que é importantíssima você gravar. Ele vai dizer para aquela mulher: vá e não peques mais. Se não tem essa expressão na Bíblia, vá e não peques mais, ela sairia e continuaria com o ato de adultério. Porque Jesus passou a mão na cabeça dela e ela ia continuar com a mesma vida. Só que essa expressão aqui, ela denota a verdade que há dentro de Jesus. Em dizer para ela: olha, eu te perdoei, eu mostrei amor por você, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Ou seja, não permaneça fazendo isso. Você já foi perdoada, mas você não pode mais fazer. Você recebeu uma nova chance. A misericórdia se estendeu sobre a sua vida. Agora vá e não peques mais. Por quê? Porque eu não quero que você viva nessa prática de pecado. Porque essa prática de pecado vai te levar à morte. Entendeu isso aqui? O problema é que as pessoas usam o amor de Jesus, falam do amor de Jesus, aí falam: nossa, eu amo esse Jesus que fala quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Só que elas usam esse argumento só para continuar com a mesma vida de pecado. Jesus não me condenou, então eu posso continuar. Só que não esqueça de continuar lendo o texto, que Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Porque o mesmo Jesus que mostrou amor e misericórdia por ela, também pregou a verdade para ela. Porque isso é amor. Amor não é só concordar com aquilo que você está fazendo, te abraçar e dizer: vem cá, filhinha, eu tô passando a mão na tua cabeça, pode continuar vivendo a vida que você está vivendo. Não existe, esse amor é doentio. Esse amor não é verdadeiro. Imagina você que é mãe e pai, abraça o teu filho: filho, tá bom, filho fez coisa errada. Aí você: não, papai e mamãe te ama, tá bom? Pode continuar fazendo. Você vai criar um monstro. Você está educando da maneira errada. Isso não é amor. Esse amor não é verdadeiro, é um amor doentio. Por quê? Porque um pai e uma mãe sabe que às vezes ele vai ter que dizer não para o filho, ele vai ter que disciplinar o filho, ele vai abraçar o filho como Jesus fez, ele vai trazer o filho para perto. Agora, filho, vem cá, olha só, você fez isso. Papai te perdoa, sabe que você fez errado, mas não faça mais isso, porque isso aí vai te levar a isso. Esse caminho vai gerar isso a você. Esse caminho vai te levar à destruição. Entendeu o que é amor? É cuidar, é limite. É mostrar o caminho, é falar a verdade, sabe? Isso é realmente o amor. Então, se eu digo que eu amo alguém e eu concordo com o pecado dela a ponto de passar a mão na cabeça dela por causa do amor, isso é mentira, gente. Isso não é verdadeiro, porque todo amor está incluído dentro de uma ética, dentro de princípios, dentro de limite, sabe? Não tem como eu dizer que eu amo sem não pregar a verdade, não expressar a verdade para essa pessoa.
As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender esse texto, principalmente quem é ímpio. Quando a pessoa fala assim, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas isso é verdade, isso é bíblico. Eu sei que é meio clichê esse argumento, mas é um argumento bíblico que Jesus está mostrando aqui no texto. Que ele amou a mulher e não o pecado que ela estava fazendo. Tanto que Jesus abraçou, estendeu a mão para ela, trouxe ela para perto e depois disse, vá e não peques mais. Por quê? Porque esse pecado que vai te levar à condenação. Esse pecado que vai te levar à destruição. A única diferença de Jesus para os religiosos, que nós cristãos devemos aprender com Jesus, é a seguinte, que os religiosos vêm com pedra para matar. Jesus, ele demonstrou o amor para trazer ela para perto e depois pregou a verdade para ela. Qual é a nossa diferença para muitos nesse tempo, né? O que os religiosos desse tempo fazem e, na verdade, os cristãos deveriam fazer como Jesus faz? Nós, muitas das vezes, fazemos assim, a gente aponta para depois abraçar, a gente catuca para depois abraçar, a gente fala mal para depois abraçar, a gente atira a pedra primeiro, depois que mata, quer estender a mão. Entendeu? A igreja faz muito isso. Ela condena, ela acusa, ela aponta para depois trazer para perto. Quando na verdade deveria ser o contrário, cara. Trazer para perto para depois apontar. Como Jesus. Abraçou ela, onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso mais, agora vem para cá e não peques mais. Vá e não peques mais. Sabe? Então a igreja deve estender a mão e depois pregar a verdade. E não literalmente atirar pedras e depois mostrar amor. O amor vem primeiro, sabe? O amor vem primeiro e logo em seguida a verdade também, porque a verdade não pode deixar de ser dita. Se não tivesse a verdade, não tem um arrependimento. E se não tiver arrependimento, não tem salvação. Sabe? Então, é muito isso. Essa expressão que as pessoas usam quando Deus ama o pecador e não o pecado, ela é verdadeira. Porque realmente Deus ama o pecador. Deus ama o homem. Deus ama o ser humano. Deus ama a criança, o jovem, a mulher, o homem. Sabe? Deus ama o ser humano, independente do que ele faça. O amor de Deus está sobre o homem. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus em relação ao homem. Agora, Deus não ama aquilo que o homem faz. Pastor, Deus ama o bandido? Deus ama o bandido, mas Deus não ama o que o bandido faz. Deus ama o traficante? Não, Deus ama o homem que é traficante, mas Deus não ama o cara que trafica. Da mesma forma os outros pecados que existem, seja o pecado de fornicação, de homossexualismo, de adultério, um monte de coisas que existem. Deus sempre vai amar o homem, mas Deus nunca vai concordar com o seu pecado, porque o seu pecado pode levar ele para o inferno. E a intenção de Deus é levar o homem ao arrependimento. Se Jesus mostrasse seu amor, ela não abriria mão dos seus pecados. E ela ia continuar na prática do adultério. Só que Jesus diz para ela, vá e não peques mais. Ou seja, você já viu que eu te amo. Você já viu que eu demonstrei misericórdia. Agora, peca mais não. Vai e não peques mais. Goza dessa graça que Jesus estabeleceu sobre a sua vida, para que você não enfrente lá na frente uma próxima condenação.